Escola Estadual Professor Clóvis Salgado. Nós estamos aqui pelo seguinte: essa escola, Professor Clóvis Salgado, está cedendo espaço para a comunidade, né, e os pais, né, e também os alunos aqui, porque vai ter essa reunião a respeito da ocupação da Escola Estadual Godofredo Rangel, né? Todo mundo aqui, né, de Três Corações está sabendo que houve essa ocupação lá na escola, e como eles não podem fazer a reunião lá porque foi ocupado por um grupo de alunos, então nós vamos ver aqui o que as autoridades aqui presentes, que vai ter advogados, né, vai ter também aqui o diretor da escola de lá, né, do Polivalente, que vai falar aqui no espaço do professor Clóvis Salgado e vai explicar essa ocupação. Então nós vamos agora entrar, né, aqui na escola e para ouvir, né, o que o pessoal vai falar sobre esse assunto. Muito obrigado. Ela é do sindicato e ela está acompanhando a ocupação. Então ela vai dar uma palavra, algumas explicações, depois eu vou dar também a contribuição. Boa noite a todos e a todas. Eu espero que as coisas aconteçam dentro da normalidade, dentro da paz, todos os dias das nossas vidas. Eu espero isso. Eu trouxe comigo aqui uma carta assinada pela dona Macaé Maria Evaristo dos Santos, que é a nossa secretária estadual de educação. Eu peço licença para ler rapidamente, para que ela seja do conhecimento de toda a comunidade escolar. Senhor diretor, sobre as manifestações de estudantes de escolas estaduais que ora se materializam em ocupações de espaços escolares, a Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais orienta as superintendências regionais de ensino e as direções das unidades escolares a atuarem sempre com base no diálogo com os estudantes e suas lideranças, respeitando o direito à livre manifestação dos movimentos estudantis. As escolas devem orientar os estudantes para que suas manifestações ocorram de forma pacífica e respeitosa, contribuindo para resguardar a integridade de crianças e adolescentes, coibindo qualquer atentado à dignidade de quaisquer pessoas e zelando pelo bom uso do patrimônio público. Cabe reiterar a importância do comportamento pelas superintendências e direção de escolas no processo das ocupações, buscando soluções mediadas quando os interesses da comunidade escolar não forem convergentes. Finalmente, a Secretaria de Estado da Educação se coloca à disposição das superintendências e das escolas para assegurar o direito à educação e demais direitos sociais, civis e humanos de crianças e adolescentes, mantendo-os à disposição de Vossa Senhoria para outros esclarecimentos. Atenciosamente, Macaé Evaristo. Esta é a nossa secretária de Educação, portanto, não só ela, como todos nós das escolas, né, os diretores, os supervisores, os inspetores, toda a comunidade entende que tudo o que estiver acontecendo no momento em que o país vive essa situação de que a PEC 241, que vai afetar tanto o trabalhador, e a MP 746, que vai afetar tanto o estudante do ensino médio, principalmente porque ela é uma afronta à Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A intenção da nossa secretária é que tudo ocorra dentro da paz, da normalidade, sem que seja usado a justiça até que ela decida que assim seja feito. Muito obrigada. Eu espero que todos consigam compreender a explicação do diretor Crisley, que não está
Bom, nós convocamos essa reunião porque eu acho que a escola deve uma explicação para a comunidade, para os pais, para os alunos, todos que utilizam, que prestam serviço também, ou que utilizam desse serviço da Escola Estadual Godofredo Rangel. Então, durante esses dias eu percebi que tinha ficado uma lacuna, né? Quem que está fazendo essa ocupação? Por que está fazendo essa ocupação? A participação de quem? O que vai acontecer? Né? Quais são os avanços? Quais são os possíveis prejuízos? Possíveis. Tudo tem que ser calculado. E é com respeito a cada cidadão aqui que a gente fez essa convocação, que já deveria ter sido feita. Partiu da escola. Então, quando a senhora Macaé diz que é para a gente respeitar, o respeito tem que ser de ambas as partes. Né? E aqui diz para a gente fazer um bom uso do patrimônio público. Nós estamos em outra escola. Isso me ofende, me deixa magoado. Porque a Elcia ainda comentou que nós da escola estamos dando apoio para os alunos, o que não está acontecendo por parte deles. Porque para você vir para outra escola, eu fui interrogado por várias pessoas: por que está sendo Clóvis Salgado? Por que não pode ser na nossa escola? Bom, aí existe, a justificativa foi que existe uma agenda de atividades, que eles não poderiam alterar essa atividade para receber a comunidade. Bom, a gente continuamos respeitando, né? Então eu agradeço de antemão a presença de todos aqui. Bom, eu tenho aqui alguns documentos que eu preciso depois deixar à disposição de vocês. No dia 25 de outubro, houve uma paralisação dos professores da Rede Estadual de Educação, né? E nesse dia, a escola foi ocupada por alguns alunos. Ao total, nós não temos ainda o quantitativo correto, porque nós não temos informações, mas acreditamos que seja em torno de 13. Da nossa escola, nós acreditamos que seja em torno de 6. Se tiver algum aluno participando da manifestação ou outra pessoa querer se manifestar, entendeu? Com algum dado, com alguma informação, sinta-se à vontade. Então nós acreditamos que sejam 6 alunos que ocuparam, da nossa escola, ao total 13, que ocuparam a nossa escola. E no dia 25 já não permitiram a entrada dos funcionários, de todos os servidores, nem professores que não aderiram à greve, APBs, ASBs que não tinham aderido à greve, que foram trabalhar, que eu não posso impedir, né? É direito deles de não querer aderir, e não foram permitida a entrada. Nós trabalhamos aqui no Clóvis Salgado. Só trabalhou os ASBs do matutino, vespertino e noturno vieram aqui para o Clóvis Salgado. Muito tenso, muito difícil. Nós não estamos conseguindo ter um diálogo. Nós já tentamos ter 2 mesas de negociação, nenhuma foi para frente. Quando nós achamos que nós temos um avanço, damos um passo para frente, temos 2 para trás, né? Bom, nós estamos nessa situação, né? Qual é a proposta dos alunos? A proposta é que a escola se mantenha fechada, apenas com os serviços administrativos, o que está acontecendo. Então a secretaria está com seus atendimentos, mas as salas de aulas estão fechadas, com carteiras, com barreiras, então não tem como acessar as salas de aulas. Não estamos tendo as aulas normais da grade curricular. Não é permitido que o professor dê as aulas. A entrada do pátio da escola ela é controlada.
Você não tem livre acesso. Você entra individualmente ou de 2 em 2, acompanhado por um manifestante, por um aluno ocupante. Para se ter uma ideia, hoje os professores ficaram sem copo para tomar água. Garrafa de café, foi permitido uma garrafa de café. Bom, eu estou falando que é a realidade. Eu não estou, assim, falando que, olha, gente, o que eu acho é que está faltando negociação. Entendeu? Nós não somos contra a ocupação. Eu acho o seguinte, que a comunidade tem que tomar conta do que é seu mesmo. Mas o direito de um não pode sobressair sobre o direito do outro. Qual que é a nossa proposta? A nossa proposta é que eles podem continuar com a ocupação, podem continuar na escola, mas que o direito de quem quer ter aula seja garantido. Então o que nós pensamos hoje? Hoje de manhã nós tivemos uma mesa de negociação que eu achei que, nossa, era a melhor coisa que tinha acontecido. Em 20 anos de polivalente que eu estou, os professores estavam lá, os alunos estavam lá, não foi? Que lindo que foi aquilo lá, aquela discussão política, né? Bom, a nossa proposta é que eles possam continuar com essa ocupação, lutando pela derrubada da PEC 241. Nós achamos que é legítimo, é direito, todos os professores concordam, apoiam, mas nós queremos participar. O professor de português pode levar um texto para a sala de aula e trabalhar esse assunto. No curso técnico de logística e de informática, pode-se abordar esse tema dentro da estatística. Olha, daqui a tantos anos, o que pode acontecer com o serviço público, o que pode acontecer com a saúde, com a educação. Nós não precisamos passar por essa situação. Realmente, nós hoje procuramos a promotoria, a doutora Cíntia, para que nos seja garantido uma mesa de negociação. É isso que nós queremos, negociar. Nós não procuramos a justiça para expulsar ninguém. Nós não queremos polícia militar, ofensiva, tirando aluno. Nós queremos que o direito de todos, deles e o nosso, seja garantido. Eu vou dar a palavra ao inspetor e depois nós abrimos o microfone a questionamentos. Pessoal, boa tarde. Aliás, já é noite, né? Boa noite a todos. O meu nome é Wellington Oliveira. Eu trabalho diretamente vinculado à Superintendência Regional de Ensino de Varginha. Essa carta que foi lida pela senhora Elce, ela foi enviada pela senhora Macaé, a secretária de Estado de Educação. E eu gostaria de ressaltar com cada pessoa aqui presente alguns pontos dessa carta. Primeiro ponto, ponto número 1. Respeitando o direito à livre manifestação dos movimentos estudantis. Esse é o primeiro ponto. Eu posso afirmar convictamente, com base documental, que a Escola Estadual Godofredo Rangel tem feito isso. Tem tido respeito da Escola Estadual Godofredo Rangel com as ocupações. Já são 3 dias que a direção dessa escola entra em mesas de negociação infrutíferas. Porque uma negociação implica em se ouvir o que o outro tem para dizer, em respeitar o que o outro tem para dizer. E de uma certa forma, se perceber que está errado, ceder. Então, o primeiro fato aqui, direito à livre manifestação, foi respeitado. Tanto está sendo respeitado que, olha, a nossa entrada não pode ocorrer lá. Nós estamos aonde? No Clóvis Salgado. Estamos ou não estamos respeitando esse direito? A livre manifestação deles. Estamos. Fato número 2, olha só. As escolas devem orientar os seus estudantes para que as manifestações possam ocorrer de forma pacífica e respeitosa, contribuindo para resguardar a integridade das crianças e dos adolescentes, coibindo qualquer atentado à dignidade de qualquer pessoa
pessoa, zelando pelo bom uso do patrimônio público. Olha, isso aqui que eu li agora é uma coisa pesada. Sabe por que é pesada? A gente está falando em o quê? A gente está falando em proteção. Tivemos uma pequena interrupção, mas vamos dar continuidade. Vou pedir para que alguém fique ali perto do... Ok. Nós estamos falando aqui de uma situação de proteção. Proteção a crianças e adolescentes. Agora eu quero abrir uma aspas aqui, porque nós estamos aqui justamente para pensar todos juntos. Nós estamos aqui para debater, nós estamos aqui para responder perguntas. Diga-se de passagem, daqui a pouco nós vamos ter 2 advogadas aqui. Tem até uma advogada fora da comarca que está vindo de Brasília. Ela vai estar aqui presente e vocês todos poderão se dirigir a essas 2 pessoas, porque elas estão aqui para esclarecer para a gente do ponto de vista legal tudo que está acontecendo dentro da Escola Estadual Godofredo Rangel. Daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas e respostas e elas vão estar aqui à disposição de todos vocês. A reunião é para ser frutífera, é para isso mesmo. É para a gente conversar, para a gente começar a ponderar as coisas e chegar em um fim. Então, a segunda coisa que eu quero ler da carta que a senhora Elcia, aquela senhora que está passando ali, leu para a gente, é o seguinte, olha, nós temos uma situação de ter que proteger a integridade física dos alunos da nossa escola. Olha, eu quero que vocês pensem por 1 minuto. Um aluno menor de idade, se ele chega até o portão da escola e a escola não está com seus portões abertos para recebê-lo, para onde que ele vai? Obrigado. É isso aí mesmo. E aí eu vou perguntar uma coisa mais séria ainda. Aonde ele estaria mais resguardado? Aonde ele estaria mais protegido? Na rua ou dentro da escola? Então eu não entendo por que cargas d'água não está sendo permitida a entrada de aluno na escola. Não entendo. A mesa de negociação já tentou expor isso para as pessoas que estão por trás do movimento. Mas parece que não houve esse entendimento. É uma coisa tão lógica, uma coisa tão simples que ainda não foi compreendido. Que a escola tem que estar com seus portões abertos para receber os alunos. Agora, eu quero ressaltar o último ponto dessa carta e a gente para de falar dela. O último ponto que eu quero ressaltar dessa carta é o seguinte, ó. Cabe reiterar a importância do acompanhamento das superintendências e da direção das escolas no processo das ocupações, buscando soluções mediadas quando os interesses da comunidade escolar não forem convergentes. Opa! Agora aqui fala do real motivo da gente estar aqui reunido hoje. Sabe o que aqui está falando nessa carta? Está falando de democracia. Está falando de respeito de interesses. Está dizendo que se a comunidade escolar não tiver a mesma visão que o grupo de alunos que está promovendo a manifestação de ocupação, está dizendo que nós temos que procurar uma medida que não lese nem vocês que estão aqui e os que querem entrar naquela escola e nem aqueles que ocuparam a escola. Está falando de respeito a todo mundo. Está falando que a escola é de quem? De todo mundo, sem distinção, sem vedação. A superintendência está aqui para tentar mediar e garantir o direito à educação. Qual é o argumento legal que esse pessoal tem para estar ali? É a Constituição Federal. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, lá no seu inciso de número 9, se eu não estou enganado, diz que todo brasileiro tem direito a livre manifestação. Está amparado por lei a estadia deles lá? Tá. A Constituição ampara o direito à livre manifestação. Em contrapartida, a mesma Constituição, no seu artigo 5º, no seu inciso de número... me falhou a memória, mas se eu não me engano é o 15. Fala do direito de ir e vir. A mesma Constituição... O que é o direito de ir e vir? Eu posso ser impedido de entrar? Não. Não posso. Não é certo, não é correto, não é legal. Não tem legislação amparando lesar nenhum dos alunos da nossa escola no direito de ir e vir. Outra coisa extremamente importante.
Olha, a própria Constituição diz que existe o direito à educação. Quando eu interrompo as aulas, é um fato notório, né? Se eu impeço a entrada, consequentemente eu estou impedindo o quê? A sala de aula. Estou impedindo as aulas. Então, a consequência direta é: a educação está sendo lesada? O direito à educação está sendo lesado? Está sendo lesado. Agora, uma coisa que não ficou clara, e esse é o motivo da comunidade estar aqui reunida. Tem um grupo de alunos lá. O que nós não conseguimos identificar até o presente momento é o seguinte: já pedimos para eles. Pedimos assim: olha, o Godofredo Rangel tem 1.300 alunos. Em torno de 1.300 alunos. Esses 1.300 alunos da Escola Estadual Godofredo Rangel foram consultados? Não. Será que os 13 que estão lá fizeram uma assembleia como essa para conversar com vocês e representá-los nesse movimento? Não. Então aqui cabe diretamente o que está escrito nessa carta aqui, ó. Cabe que a Superintendência Regional de Ensino e a direção da escola deve buscar soluções mediadas quando o interesse da comunidade não for convergente com o interesse de quem? De quem está promovendo a manifestação. Nós precisamos saber se a comunidade definitivamente está sabendo o que está acontecendo. Se a comunidade foi cientificada, se o grupo procurou a comunidade para que chegasse a um consenso. Porque, afinal, a escola é para quem? É para uns ou é para todos? Seguindo essa linha de raciocínio, pessoal, nós queremos explicitar a proposta que a escola fez. Vejam bem, nós estamos abertos à negociação. A proposta, eles fizeram uma proposta que o Cris fez questão de dizer aqui para vocês. Sabe o que nós fizemos? Nós olhamos assim: olha, o que é mediar alguma coisa? O que é fazer um acordo? Fazer um acordo não é atender só o lado A ou só o lado B, não. Fazer um acordo é o quê? É o lado A ceder um pouquinho, é o lado B ceder um pouquinho, para que a gente tenha um denominador comum, para que todos concordem e ninguém seja prejudicado, ninguém seja lesado. Qual foi o acordo proposto? A equipe escolar se reuniu, o colegiado também se reuniu. Quando eu digo equipe escolar, eu estou falando de todos os professores da Escola Estadual Godofredo Rangel, estou falando de todos os seus servidores no contexto global. E quando eu estou falando do colegiado escolar, o colegiado escolar não foi eleito? Então, o colegiado escolar, se ele foi eleito pela comunidade escolar, quem que ele representa? A comunidade escolar. Tanto é que a legislação exige que no colegiado escolar eu tenha uma representatividade de pais, representatividade de alunos, representatividade de professores, representatividade de servidores do administrativo. Ou seja, quando você tem um colegiado escolar reunido, você tem uma representação da comunidade. É como se eles estivessem autorizados por vocês, através do voto, de responder em nome de vocês. O colegiado foi consultado pela equipe que está lá? Não foi. Promovemos uma reunião com o colegiado e o colegiado deixou claro que não estava ciente de nada. Ou seja, os representantes que vocês elegeram disseram abertamente que não sabiam de nada do que estava acontecendo. Então nós reunimos eles e começamos a dizer: olha, está acontecendo isso, a proposta deles foi essa e essa. E a contraproposta, vinda da equipe da escola, que a gente quer saber se o colegiado aprova, é a seguinte: olha, como todos os alunos têm direito a adentrar essa escola e têm direito à educação, nós propomos o seguinte: primeiro passo, mantenha-se a ocupação de vocês e daremos apoio a essa ocupação. De que maneira? Vocês podem vir, podem montar suas barracas, podem utilizar todas as instalações da escola, inclusive os professores estão à disposição, porque tem muita gente ali falando de TEC e não sabe nem quais são os princípios do subsídio da TEC. Tem muita gente ali falando em ocupação e não conhece a Constituição Federal para saber o que pode ou não pode fazer durante uma ocupação. Então os professores vieram
seguinte: a nossa função é de o quê? Educar, preparar para a vida. Com todo prazer faremos. De que maneira? Se eles não sabem, vamos lá, vamos debater, vamos tentar cientificá-los, vamos tentar ensiná-los para que as coisas ocorram tudo dentro da legalidade, tudo dentro do respeito. Então, dissemos para eles abertamente, ó, continuem a ocupação, daremos apoio à ocupação, estamos pensando até em palestras do seguinte gênero: olha, vamos fazer cartazes, vamos fazer uma passeata, alunos, professores juntos, vamos passar aqui batendo de porta em porta, perguntando assim: ô dona Maria, a senhora sabe o que a PEC quer dizer? Ô dona Maria, ó, vou explicar para a senhora, a PEC é isso, isso e isso, ó. Puxa vida, dona Maria, o que a senhora acha? Vai ser bom para a gente? Nós propomos tudo isso para eles. Em contrapartida, o que foi dito? Foi dito para eles o seguinte, ó: mantemos a ocupação e apoiaremos a ocupação. Só que agora a gente tem que bolar um plano de ação para que aquele aluno que não queira aderir ao movimento de ocupação que vocês sugeriram tenha o seu direito à educação resguardado. Para que a escola seja tanto sua quanto dele. De que maneira? Pensamos no seguinte, olha: aquele aluno que não aderiu à paralisação, o professor pode estar lá na sala de aula à disposição dele, se assim o quiser. Aquele outro que aderiu à paralisação, ele pode muito bem ter uma palestra, um aulão que foi o sugerido, para falar sobre democracia, para falar sobre política, para falar sobre inflação, sobre economia. E aí dessa maneira vai funcionar assim, ó: o aluno é livre. Ele vai entrar na escola e aí ele vai ter opção: ou eu vou para a sala de aula convencional, o professor está lá me esperando, ou eu vou para o aulão. Eu não sou obrigado a ir nem para lá e nem para cá, porque eu sou o quê? Livre. Eu decido. E aí dessa maneira nós pensamos o seguinte, ó: estaríamos mantendo a manifestação, respeitando o direito à manifestação, mas também estaríamos respeitando o direito de ir e vir e o direito à educação. Uma coisa que agradaria aos dois lados da história. Propomos isso. E propomos alguns ajustes. Os ajustes são os seguintes, olha: eles queriam que o portão ficasse livre para o aluno entrar e sair a hora que quisesse. Nós, professores, ficamos extremamente preocupados com isso. Sabe por quê? Porque quando o aluno está aqui fora, nós não podemos garantir o que vai acontecer com ele. Inclusive, nós tivemos um fato muito desagradável que nos deixou com o coração na mão. O aluno chegou, não sei por que cargas d'água não foi parar lá dentro como deveria ter acontecido, ficou aqui na rua e aí acabou tendo uma coisa triste demais, que se envolveu numa briga, envolveu uma situação que colocou a vida dele em risco. E aí quando a gente foi explicar para a família o que estava acontecendo, sabe qual foi a primeira coisa que a família disse, gente? Eu achava que ele estava onde? Mas ao invés de ele estar na escola, ele estava onde? Então nós dissemos para eles, olha, quando o portão ficar aberto para entrada e saída, isso nos preocupa. Por quê? Porque o normal é que o aluno entre ali, vamos pensar no turno matutino, ele entra às 7 horas da manhã e vai sair por volta de 11h30. E o pai sabe que durante esse horário, se ele enviou para a escola, o ônibus desce ali na porta, ele entra na escola, e o pai sabe que até às 11h30 ele está onde? Na escola. E na escola, sabe quantas pessoas tem lá para cuidar dele? Sabe quantas mães e quantos pais eles têm lá dentro? Vários. Porque todos nós somos isso lá para eles. Se quebrou uma unha, sabe quem é o primeiro a estar lá para prestar o primeiro socorro? Está aqui, ó. Agora, querem saber a minha maior tristeza de tudo que está acontecendo? A minha maior tristeza é que essas pessoas que estão aqui, ó, esses professores que estão apoiando, foram tratados de maneira desrespeitosa, com falta de educação. Até dedo do meio foram capazes de mostrar para essas pessoas. E sabe o que é triste de tudo isso? O que é
é triste é que, quando se faz uma coisa como essa, depois é muito fácil chegar lá na mídia e dizer que isso está acontecendo com os alunos da Escola Estadual Godofredo Rangel. Mas aí a pergunta que não cala é: quais alunos da Escola Estadual Godofredo Rangel? Quem esses alunos da Escola Estadual Godofredo Rangel representam? Representam vocês? Não. Então tem alguma coisa errada e a gente precisa chegar no consenso. Ou seja, eu tenho que cumprir o que está nessa carta aqui agora instantaneamente. Tem que ser mediado, porque eu estou percebendo que existem dois grupos de pessoas: os favoráveis e os não favoráveis. E eu não estou encontrando um denominador comum que, do ponto de vista legal, não lese nem um lado e nem o outro da história. Olha, a gente disse então para eles: ó, o portão fica aberto, isso vai causar algum problema, porque a gente não vai conseguir resguardar a integridade física do menino. Depois, a outra questão que foi levantada foi a seguinte: a cantina, ela não vai estar à disposição, nem a cantina e nem as salas de aula. Surge outro impasse. Olha só, eu sei que tem pessoas que trabalham o dia inteiro, aí vem para a escola correndo, principalmente o pessoal do noturno, e aí chega na escola morto de cansaço e com fome. O que aconteceria se eu não servisse a merenda? Fica difícil. Às vezes, quando a gente está com muita fome, a gente não consegue nem pensar direito. Estou mentindo? E aí o governo manda a verba para a merenda à disposição, gratuitamente, equilibrada, com um cardápio montado por nutricionistas. E aí eu não tenho condição de oferecer isso porque a cozinha não vai ser aberta. Tá certo isso? Eu também acho que não. E é por isso que nós entramos em contato com cada um de vocês, para ver se essa é a vontade de vocês. Porque se essa for a vontade de vocês, tá tudo bem. Não tem nada de errado com o que está acontecendo. A forma como eles estão trafegando, então, que tenha continuidade, que perdure. Mas pelo que eu posso perceber, nós fizemos uma convocação rápida, instantânea, de última hora. Pelo que eu posso perceber, olhando para essa quantidade expressiva de pessoas que estão aqui presentes, o que está acontecendo ali não representa todo mundo, não. Não teve assembleia consultando cada um de vocês para saber de tudo que está acontecendo ali, não. Então, diante desse aspecto, nós temos que começar a ponderar situações em que a escola comece a ser de todos, e não só de alguns. Porque, como inspetor escolar, eu não posso permitir que a escola seja só de alguns. E olha, não existe, vejam bem, não existe 100% de legalidade para a forma como as coisas estão acontecendo. Eu não posso dizer que existe 100% de lei naquilo que está sendo feito. Sabe por que eu não posso dizer isso? Porque eu estou percebendo que vocês que estão aqui presentes, vários estão sendo lesados. E aí, que lei é essa que privilegia uns e prejudica outros? Ela não é assim. Sabe o que acontece com o que ali estão fazendo? A mesma lei que está amparando eles também está amparando a cada um dos que estão aqui presentes. Agora, a dificuldade é a seguinte: algumas pessoas querem olhar só para um pedacinho da lei. Elas vão falar sobre muita coisa do aspecto legal dessa ocupação que está havendo. E vão falar de como as coisas tinham que acontecer. E aí, olha, elas vão dizer algumas palavras e vocês estão livres. Livres para fazerem perguntas. Por quê? Infelizmente, a Superintendência Regional de Ensino de Varginha não tem um advogado à disposição. Como a Superintendência não tem um advogado à disposição, a gente tem que contar com a colaboração daquelas pessoas que querem ajudar a comunidade sem cobrar nada. E é isso que elas estão fazendo. Por quê? Cada um no seu ofício, né? Como dizem, cada macaco no seu galho. Do ponto de vista legal, elas vão ter muita coisa para dizer para a gente. E sobre o que o Crisley disse a respeito da escola, ter procurado a todos, o meu nome é Ana Cláudia, como a Alita falou, sou advogada, trabalho em Brasília, participo da Comissão de Ciências Criminais na ABDF, trabalho na Defensoria Pública também, e como ele próprio falou, o ECA traz a questão do respeito das crianças, mas ainda mais
eu trago a Constituição Federal, que é a Carta Magna, que é a principal lei que nós temos no Brasil. No artigo 227, existe a única absoluta prioridade. E essa absoluta prioridade, ou seja, que está acima de qualquer um de nós, idosos, jovens, adultos, é o dever que o Estado, sociedade, pais, mães, irmãos, e todas as pessoas que compõem esse Estado, de dar e garantir educação, saúde, integridade, respeito. Então, assim, infelizmente nós estamos vivendo uma situação em que os adolescentes, querendo realmente essa liderança de mudar o país, como nós vimos nas aulas de história há tanto tempo atrás, infelizmente não tem uma liderança de uma forma em que se possa dizer plena e que defenda todos os interesses, não só daqueles pequenos que querem paralisar aulas, que querem se manifestar e que querem estar realmente compondo um ato maior do que propriamente deles. Mas também precisamos não só olhar a visão desses adolescentes, como também todos aqueles que querem estudar. Porque aqui nessa cidade, uma das pessoas que eu mais respeito, que é o José Wilson, que estudou comigo, ele ficou em primeiro lugar no vestibular da nossa faculdade, no ano que a gente fez. Eu sou estudante de colégio particular, então assim, eu não conheço as agruras do colégio público, mas eu posso dizer que esse aluno aqui de Três Corações brilhou em Varginha, ficando em primeiro lugar, à frente de mim e dos meus colegas, uma pessoa ilustre dessa cidade, um exemplo. Então, pegando esse exemplo, a educação é o principal vetor em que a gente vai poder mudar a situação do país. Então, eu pego o meu trabalho, eu estudei, eu me dediquei e hoje eu dedico parte do meu tempo para realmente trazer justiça para as pessoas que não têm condições de procurar um advogado particular, procurar um auxílio, às vezes um conforto psicológico. Então, assim, nesse sentido, é importante que vocês tenham ciência dessa absoluta prioridade que os filhos de vocês, os irmãos, os primos têm. E quanto é tão importante. Então, se José Wilson conseguiu esse fator histórico maravilhoso na vida dele, eu tenho certeza que cada um que está aqui com seu filho, com seu sobrinho, tem a possibilidade, tem a voz de ser alguém nesse Brasil, de representar a sua cidade, de ser um juiz, de ser um grande professor, de ser um médico, porque é só a educação que vai proporcionar isso. E é por isso que eu estou aqui não apoiando esse ato, que para mim é ilegal. É ilegal você impedir uma pessoa de buscar o seu sonho, de buscar aquilo que faz com que a gente levante todos os dias da cama. Porque se não for a esperança de um futuro melhor, de uma condição de vida melhor, para que a gente levanta? Então, eu estou à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem. Eu vou passar a palavra para a Heloína para falar mais sobre a questão da legalidade e principalmente essa questão específica de Três Corações. Porque, infelizmente, eu moro em Brasília, tenho visto a situação de ocupação de escolas e o que eu mais tenho visto é a negação por parte dos familiares, por parte dos professores e, infelizmente, quem acompanhou todas as movimentações sociais que houveram, e eu que estou sempre ali no Congresso Nacional, infelizmente, por conta do meu trabalho, eu percebo que a manifestação mais digna e que realmente toca o Brasil inteiro não é aquela que oprime as outras pessoas, mas aquela que inclui, que integra. E é por isso que o movimento Vem Pra Rua, Somos Todos Brasileiros, fez tanto sucesso. Fez com que eu, os meus amigos, as universidades em que eu sou parceira, realmente fizéssemos a diferença. Fomos até a frente do Congresso Nacional, não participamos das movimentações violentas, como teve em frente ao Itamaraty, mas o que nós pudemos ver é que a sociedade toda está em busca de uma educação em que os alunos respeitem o professor e que os professores não só eduquem, mas inspirem os alunos. Agradeço. Obrigada. Bom, boa noite, pessoal.
eu estou aqui mais em caráter de tirar dúvida de quem alguém realmente tenha dúvida a respeito do que seja uma ocupação, do que seja uma manifestação. O fato é que o direito de manifestação, ele é previsto na Constituição, ele é um direito do cidadão, né? O direito de reunião. Em contrapartida, você tem outro direito, você tem o direito de educação, você tem o direito de frequentar a escola, você tem o direito de ir e vir. Então, infelizmente, são o quê? São dois direitos fundamentais que estão em colidência. E quando você tem dois direitos fundamentais em colidência, a mediação é a única forma de solução do conflito. Não tem outro aspecto, porque qualquer coisa que fuja de uma mediação vai virar um ato radical. Por exemplo, imagina se, para reverter esse ato de ocupação desses alunos, que teoricamente está sendo feito de forma incorreta, pelo viés incorreto, você tem uma ação do Estado de reintegração de posse. Se você tem reintegração de posse e o juiz diz para o Estado que esses alunos têm que sair e eles se recusam a sair, o que acontece? A polícia está habilitada a usar de força moderada para retirar esses alunos. Olha que coisa triste. A gente está vivendo um momento na política tão difícil, e aí você vê uma iniciativa bacana, uma iniciativa de manifestação se tornar um ato não legal, um ato tão ruim, ao ponto de você não conseguir pensar no cara do lado, que é o seu amigo, no direito de quem está aí no 3º ano do ensino médio, que vai prestar vestibular, que vai ter o Enem, que precisa ter aula. Gente, os dois direitos podem existir no mesmo lugar. Eu posso ter uma manifestação na escola, mas posso ter o direito de quem não quer manifestar, de estudar. Eu não preciso agredir o meu colega, eu não preciso privar ele do direito de educação, porque ele não concorda com a minha manifestação. Então, eu acho que a grande questão desse movimento é a falta de diálogo, é a falta de mediação. E diante da falta de mediação, não resta outra alternativa. Você tem que acionar os órgãos competentes. No caso, a promotoria foi acionada. Para que a promotoria foi acionada? Não é que a menina vai ser punida por isso, gente. Ela não vai ser acusada, não. Pelo contrário. A promotoria está chamando para tentar fazer o quê? Uma mediação. Tanto é que a menina da ocupação foi notificada e o Kingsley da escola também foi notificado. Então, não é uma punição, não é uma acusação e nada no gênero. É uma tentativa de mediar para que isso não vire um processo judicial e você precise de força militar para tirar alunos de dentro de uma escola. Então, assim, do meu ponto de vista profissional, uma ocupação, ela é legítima quando ela é feita de forma pacífica, quando você respeita o direito de quem não quer manifestar, de ter direito à educação, ter direito de ir e vir. E quando isso não acontece, você está violando direitos. Aí eu pergunto, que manifestação é legítima quando você fere o direito de alguém? O meu direito, ele acaba onde começa o seu. Se eu não tenho a consciência do que é respeitar o direito do outro, desculpa. Que tipo de manifestação que eu estou fazendo? Que tipo de ocupação é essa? Que eu não consigo conversar? Que eu não consigo respeitar? Então, assim, do ponto de vista jurídico, a ação necessária seria uma reintegração de posse. Mas do ponto de vista social, eu acredito que a união do colegiado, a união dos pais, né, a união da comunidade escolar e dos alunos que não querem aderir a esse tipo de movimento da forma como ele está sendo feito, é uma ação necessária. Porque se as pessoas que estão sendo prejudicadas, elas não manifestarem de forma nenhuma e elas cruzarem os braços, os alunos vão ficar sem aula. E para repor essas aulas depois? Já pensaram se o professor resolve fazer greve e não repor as aulas? Porque o professor não vai receber um centavo para isso, provavelmente, para poder repor essas aulas. O Estado não vai querer gastar para poder dar dinheiro para o professor repor essas aulas. E aí? O aluno sai prejudicado? Ele não vai ter reposição das aulas? Então, eu acho que, assim, se a comunidade, junto com o colegiado, junto com os familiares, não se unirem, essa minoria que está ocupando o prédio no lado vai ficar ali durante um bom tempo. As aulas não vão normalizar, merenda não vai ser servida para aluno que às vezes sai da zona rural, não tem o que comer e vem para a escola com esse intuito. E sem falar que as pessoas precisam ser cientificadas, porque, por exemplo, pelo que eu soube, tinha pai que não estava nem sabendo que não estava tendo aula, achou que seu filho pegou o ônibus em casa e que ia descer na escola normalmente. E se acontece alguma coisa, gente? É muito grave, não é? Então eu acho assim, que da forma como está sendo feita,
não é uma forma legítima de ser feita. O direito à manifestação existe, mas ele tem limites. Ele tem que ter traves para que não ultrapasse o meu direito, no caso de ir à escola, o meu direito de manifestar de forma contrária ao que alguns estão manifestando. E assim, o discurso dos ocupantes é que eles representam os alunos e representam a comunidade. Então, se a comunidade não se manifestar dizendo, opa, calma aí, vocês não representam a totalidade de nós, não. Como é que vocês estão fazendo um ato sem a gente nem saber o que está acontecendo? Então, para mim, não é legítima uma manifestação, uma ocupação que toma como viés um caráter arbitrário, né, que não respeita o posicionamento das outras pessoas, que não conta com o apoio de professores, gente. Imagina se essa manifestação tivesse sido feita de forma diferente, contando com o apoio de professor. Por exemplo, você tem um sistema diferente de pregar aula nesses dias de ocupação, como ensinar o que é PEC, ensinar o que é um direito constitucional, ensinar o que é manifestação, ensinar direitos cívicos, e isso ainda ganhar uma proporção tão grande ao ponto de você fazer uma passeata no centro de Três Corações, naquela praça, você chamar a imprensa, para que a imprensa fique ciente. Olha como podia ter sido uma coisa tão linda, um ato de manifestação tão democrático, e da forma como foi feita, ele perdeu completamente a característica de uma manifestação legítima. Então, do meu ponto de vista jurídico, essa manifestação não é legítima pela forma como ela está sendo feita. Eu acho que quando você tem desrespeito, violação do direito do outro, você não está fazendo uma manifestação pacífica. Então eu vim mais para tirar dúvidas. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Por que eles escolheram essa escola? Bom, eu não sei se é realidade, mas eu soube de alguns boatos que tentaram em outras escolas e os próprios alunos das outras escolas barraram. Disseram, não, aqui não vai ter manifestação desse tipo, a gente não quer a paralisação das aulas. Então não teve. Será que nós, alunos, não podemos barrar para nós poder entrar também? Para continuar os estudos? Eu estaria mentindo para você se eu dissesse que você não pode fazer isso. Você pode. Como eu disse, a escola é um prédio público. Se você estuda lá, você tem o direito de entrar lá. O problema dessa ação qual é? Por exemplo, você que tem o interesse de estudar, você reúne um grande número de alunos que também têm o interesse de estudar. E aí, vocês vão no portão e eles não querem abrir. A possibilidade de vocês se exaltarem e abrir o portão na marra e de uma certa forma entrarem até em agressão física com esses alunos é muito grande, não é? Então, ao invés de resolver um problema, você acaba criando um problema maior, porque para defender o seu direito de educação, você usou de violência. E eu acho que o intuito dessa reunião é justamente alertar para isso. A gente não quer violência. Não precisa de violência para você resolver isso. Não precisa de violência para fazer preponderar o seu direito. Eu acho que, assim, uma manifestação contrária seria uma forma mais adequada para você não incorrer possivelmente aí num tipo de embate com esses alunos e um tipo de agressão. Ainda mais se eles não tiverem diálogo. Imagina você tentando dialogar com eles e eles sendo desrespeitosos de uma certa forma, como parece que aconteceu, foram desrespeitosos com servidores já de idade. Imagina isso acontecendo com você. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho pavio muito curto. Eu acho que se isso acontece comigo, eu posso perder a minha calma e posso perder a minha razão. Então, quando eu sei que eu sou pavio muito curto, eu procuro nem me aproximar desse tipo de situação. Eu acho que é a forma mais preventiva de você não entrar nesse tipo de embate. Mas o seu direito de entrar, ele é legítimo. Não vou dizer para você que é errado, não. Sim? Como nós podemos fazer para isso acontecer? Bom, eu entendo que esse aqui já é o primeiro passo. Porque a comunidade já está ficando ciente do que está acontecendo. Os pais, que muitas vezes não estavam nem sabendo o que está acontecendo, hoje eles estão tendo a oportunidade de saber o que está havendo. Então eu acho que assim, a reunião do colegiado, mais da comunidade escolar e dos alunos, principalmente os alunos que não são adeptos a esse tipo de manifestação, é importante. É como se você fizesse... É como se você fizesse uma manifestação contrária. Eu, por exemplo, faria um abaixo-assinado
né, sobre todos os pais que não concordam com isso, sobre todos os alunos que não concordam com isso e também do colegiado que já expressou que não concorda com isso. Para mim, essa é a primeira medida, porque com o abaixo-assinado desse, vocês estão legitimando que os ocupantes do prédio do lado não possuem o voto de vocês, eles não representam a maioria de vocês, e se eles não representam a maioria de vocês, eles não podem simplesmente ocupar um prédio e fechá-lo. Então, assim, é um trabalho difícil? É, mas é um trabalho que vai andar mais rápido do que uma ação judicial e pode ser que cause menos prejuízo do que uma ação judicial. Porque, como eu disse, o final de uma ação judicial é o uso da força militar. E a força militar, ela não vai querer saber o que está acontecendo. Se chegar uma ordem dizendo tem que desocupar, eles vão desocupar o prédio. E aí, se eles precisarem usar de força moderada para tirar os meninos de lá, eles vão usar. Segunda-feira eu ia falar que vai haver uma reunião a 1h30, Cris. A reunião é 1h30 segunda-feira? É lá na promotoria. Então ali vai ser o início de uma negociação. Na verdade. Porque... Então, a reunião vai ser segunda-feira, lá na promotoria, às 13h30. Não é a primeira mesa que nós tentamos. Nós tentamos abrir um diálogo várias vezes. Só que não há abertura para o diálogo. Então foi necessário procurar a promotora para que ela possa mediar essa conversa, essa negociação. Então é um ambiente neutro, não temos participação de terceiros, e a reunião será entre vou sozinho, acredito eu que vou sozinho, os alunos e a promotora. Eles vão fazer a proposta, nós vamos fazer a contraproposta e a gente consegue chegar num acordo. Se não chegar no acordo e eles continuarem a ocupação, aí eu acho que cabe uma ação dentro da legalidade para ver se retiram ele lá. A ação, como eu disse, seria a reintegração de posse. Essa é a ação judicial cabível. Porque se eles não saírem da escola, vai entrar em novembro. Foi exatamente o que eu disse. Infelizmente, o nosso judiciário ele é muito moroso pela quantidade de processos que eles têm. Então, mesmo que esse processo ele seja, por exemplo, distribuído amanhã, ele vai levar tempo. Ele vai levar um bom tempo. E aí, nesse intervalo de tempo, e os alunos? E as aulas? Como é que fica? Deveria ser. Eu entendo que sim, eu entendo que essas assinaturas já são uma forma de começar e vão mais além. Manifestação não é livre? Não é um direito de todos? Todo mundo que está aqui, por que não vai na porta do fórum, 1h30, com cartazes escritos, queremos aulas, queremos o direito à educação? A manifestação não é livre? Ela é livre. Pacificamente. É necessário que se faça as coisas de uma forma pacífica. Mas isso é só uma ideia, gente. Não significa que seja o correto a se fazer. Não sei, às vezes as pessoas discordam do ponto de vista das outras. Mas do meu ponto de vista, se a manifestação é livre, nada impede que seja feita uma manifestação na porta do fórum, onde vai ser realizada a mediação. Até mesmo para a promotora entender que aquilo ali, a ocupação do outro lado, é minoria, não representa a totalidade da comunidade de vocês, não representa a totalidade dos alunos de vocês. Mais alguma pergunta? Eu só quero saber, eles não são 13 pessoas lá dentro? Sim, senhora. E quantos nós somos aqui? E por que tudo isso? Vamos lá. Essa é a questão, não precisava ter tudo isso, concorda? Poderia ter todo mundo que está aqui tendo aula, que é quem não quer aderir à manifestação, e poderia ter numa parte da escola um movimento, um manifesto, de forma legítima, de forma organizada, de forma pacífica. Mas infelizmente não é assim. Tá, mas qual o nosso direito? Como eu disse, é a mesma pergunta que ela fez. Ela está dizendo, nós somos tantos, não somos? Eles são só 13. O que a senhora tem em mente para resolver o problema da senhora? A senhora está no meio de tantos.
Qual que é a sua ideia? Não sei. Eu não sei, eu estou perguntando para você que entenda. Por isso que eu disse, um abaixo-assinado já é o começo, uma manifestação também. Porque se eu for fazer do jeito que ela disse ali, ó, vamos pegar um grupo de aluno, né, vamos reunir um pessoal grande e vamos entrar na escola, porque a escola também é nossa. Eu digo que isso é perigoso. Por que eu digo que isso é perigoso? Imagina se uma pessoa apontar o dedo na cara da senhora e falar assim, a senhora não vai entrar aqui não, a senhora está pensando que a senhora é quem? A senhora tem conhecimento do que está fazendo? A senhora vai conseguir manter a calma ao ponto de não revidar essa pessoa? Vai entrar em embate e provavelmente até numa violência corporal, não vai? Não é aconselhável, porque aí a senhora perde o seu direito, que é legítimo. A senhora usa de violência para conseguir o seu direito, que é a educação. Entendeu? Mas nós temos de esperar até segunda-feira, então, para resolver alguma coisa. É isso? Até então, não vejo outra possibilidade. Eu acho que a melhor chance é justamente reunir o abaixo-assinado e começar a se fazer manifestações contrárias. Manifestações no sentido de se ter aula, manifestação no sentido de dizer que a comunidade, a sua maioria, não concorda com o ato que está sendo feito do lado ao contrário. Seja isso ou na porta do colégio, seja isso numa passeata no centro, seja isso numa passeata na porta do fórum, onde vai ser feita a mediação. Acho que é a melhor oportunidade, a melhor chance de vocês conseguirem mostrar que vocês estão sendo penalizados com a falta de aula e vocês não querem permanecer penalizados pela falta de aula por conta de uma minoria. Nós vamos lá, 1h30, nós vamos estar lá. Como eu disse, é um direito da senhora, mas provavelmente, pelo que eu percebi dali, a senhora vai ter problema. Vão ter alunos que serão extremamente revoltosos. E aí pode acontecer até uma tragédia. Mas é baseado em quê esses meninos estão lá? É violência. Uma agressão, você pode repelir ela de que forma? Você chama a polícia na hora e você faz um boletim de ocorrência de agressão. Você não revida a agressão com agressão. Você toma os caminhos legais. Aconteceu de você entrar na escola e você foi agredido por aquele grupo, você aciona a polícia na hora. Você aciona a polícia na hora e espera e fala, ó, acabei de ser agredido dentro da escola que eu tenho o direito de entrar e estudar. Gente, olha aqui, principalmente o pessoal do noturno, presta atenção. A gente não quer violência, a gente não quer agressão, nós somos da paz. Nós só queremos direito de estudar. Então nós vamos pelos meios legais, tá? Com calma, com postura, tá? Que é isso, este é o nosso objetivo. Pacífico, que a gente vá na frente do fórum, claro, tá? Que a gente faça abaixo-assinado, claro, mas tentar invadir a escola igual nós somos invadidos, e para mim não é ocupação, é invasão da forma que foi feita. Se eu trabalho, eu sou proibido de entrar no recinto onde eu trabalho, isso é uma invasão ao meu trabalho, tá? Então, nada de tentar invadir a escola. Nós vamos com postura, com classe, pacíficos, que essa é a nossa conduta, tá bom, gente? Mais alguma pergunta, gente? Eu não posso te afirmar com toda certeza, porque eu vou ser sincera, eu desconheço as pessoas que ocupam o grupo de lá. Então, assim, eu conheço uma das pessoas que me abordou quando eu estava chegando aqui. O nome dele é até Felipe Maciel. Pelo que eu saiba, ele é filiado ao PSOL, mas não sei se ele está se utilizando do partido para poder, de alguma certa forma, fazer preponderar a ocupação. Essa informação eu desconheço. Ó, tem um senhor aqui dizendo que sim, que ele está se utilizando do partido, sim. O presidente do PSOL parece que está utilizando, sim, dessa ocupação aqui, sim. Então, assim, essa informação não tem como te confirmar, mas pelo que nós ouvimos aqui, parece que tem interesse político, sim.
Mais alguma informação? Então, segunda-feira, nós vamos colocar todo mundo para fazer lá no fórum, 1 hora com cartaz. Acho interessante, recolham as assinaturas de todas as pessoas com nome, CPF, quem for aluno, coloca o nome completo, CPF e a sala em que estuda, quem for pai, coloca nome e CPF completo e colham o máximo de assinaturas que vocês puderem. E como eu disse, a manifestação, ela é livre, se vocês decidirem fazê-la em frente ao fórum, não existe crime nisso, porque se a manifestação é feita de forma pacífica e organizada, ela não tem nenhum porquê de ser repelida. E para quem vai decidir, não sei, se decidirem, por exemplo, noturno, como estava dizendo aqui, não sei se o noturno vai querer adentrar da escola. Por favor, se forem fazer isso e acontecer qualquer coisa que seja ofensivo, que seja de ameaça, que seja de agressão, não revida. Pega o telefone e liga direto para a polícia. Não revida, porque senão vocês perdem a razão, porque senão retribui violência com violência. Ninguém, autoridade nenhuma e não falaram nada. Se a ideia da população é fazer um movimento em frente ao fórum, tem que avisar algum órgão competente de que irá acontecer essa manifestação lá? Eu acho interessante sim você avisar para cientificar, até para não se tornar um ato repentino que possa ter, né, de uma certa forma, a apreensão da polícia, assim, nossa, será que eles vão fazer isso de forma pacífica? Será que não? Então eu acho interessante sim vocês enviarem, por exemplo, um ofício para a polícia dizendo que vai acontecer a manifestação, um ofício para a promotoria dizendo que vai haver a manifestação de forma pacífica e de forma organizada, até mesmo para legitimar a ação de vocês, para não pegar ninguém de surpresa, para todo mundo entender que isso aqui é uma coisa feita de forma consciente, de forma organizada, de forma preparada. Sim, perfeitamente. Na porta da escola também pode-se haver manifestação. Só que eu acho que na porta da escola vocês não vão ter muita resolução, né? Porque vai ficar só na porta da escola. Quem vai ver são só os ocupantes e eles vão estar lá, doidos para que tirem alguém do sério e percam a razão. Então eu acho que fazer a manifestação na porta da escola não é tão viável, não é tão eficaz quanto se fazer essa manifestação em outros lugares. Como eu disse, fórum, praça, até mesmo para chamar a atenção da prefeitura, a atenção do juiz, a atenção do promotor. Mais alguma pergunta? Bom, ela está dando um print de uma conversa aqui sobre a pessoa do pessoal. Me perguntaram se tinha partido envolvido ou não. A conversa está assim: cadê o pessoal do pessoal que iria suprir vocês aí? O Luiz Maza, que fez questão de agredir todo mundo ontem, aqui disse que iria levar até a internet com maconha para vocês aí. Se depender de mim, vocês morrem de fome. Então eles colocaram o nome do Luiz Maza, não sei se ele é, participante de fato da coligação do PSOL, mas ali está dizendo que ele é. Então, assim, tem possibilidades de ter influência de partido político, mas não vou te dizer com toda certeza. Estou lendo que me passaram de print ali, tá, gente? Mais alguma? Gente, não havendo, assim, eu gostaria de parabenizar vocês, assim, de forma muito consciente, porque o que vocês estão fazendo é um direito de vocês e é uma forma consciente de vocês lutarem por aquilo que realmente vale a pena. Nós estamos num momento muito difícil no Brasil. Então, se a gente começa a banalizar, a fazer movimentações, a fazer manifestações de forma tão ilegítima, de forma que não tutela em nada o nosso direito, eu acho que acaba não valendo a pena. Então, assim, mesmo que essa ação pareça pequena, essa ação é muito grande, porque quando você junta pessoas, quando você tem o apoio de pessoas, quando essas pessoas se unem no mesmo propósito e ele cresce, as chances disso dar certo são muito maiores, e as chances de terminar de uma forma até democrática para ensinar para eles, até mesmo que é manifestação, porque o que vocês estão fazendo é uma manifestação,
mostra para eles como deveria ser uma manifestação legítima, como é que se faz uma manifestação correta, uma manifestação do ponto moral e democrático. Então, parabéns. Gostaria de agradecer às doutoras, ao inspetor pela palavra e já caminhando para os finalmente, então, olha, respondendo algumas perguntas frequentes. Haverá aula amanhã? Não. Tem previsão de retorno de aulas? Não. Se não tiver negociação? Não. Quando voltar às aulas, como que nós vamos ficar sabendo? Eu escolhi um meio de comunicação, até toda vez que a gente se reúne, faz uma mesa de negociação, eu escolhi um meio de comunicação que é o Facebook, a Feira do Rolo. Então eu coloco lá, o pessoal tem acesso às informações. Além, estamos lá na secretaria, a parte administrativa, né? Isolados lá, mas estamos lá para tirar as dúvidas de vocês, tá? Para os servidores, tá? Servidores do matutino, cumpre o horário do matutino, servidores do vespertino, noturno, vespertino, e o noturno vai optar pelo matutino ou vespertino, tudo bem? Alguma pergunta? Então, igual eu tava falando com os caras lá, não é certo eles fazerem lá o papel deles pegarem e invadir a escola. Igual eu falei pra eles, você acha isso certo? Você explorar, pulou a escola, invadiu para ocupar. Aí eu falei pra eles, e se vir outra turma para pular e tirar vocês daqui? Não é vandalismo também? Aí eles falaram, mas a gente vai resolver na justiça. As coisas não funcionam assim. Igual eu falei pra eles lá. Eles têm o direito de ir sim, mas não tem o direito de estar lá. O que nós queremos, vejam bem, não é expulsar ninguém não. O que nós queremos hoje é que eles têm o direito deles de manifestação, e quem não quer participar da manifestação tem o direito de estudar, entendeu? Ninguém vai entrar com polícia para tirar aluno algemado dentro de campo, de forma alguma. Nós queremos é que todos os direitos sejam garantidos. Eles são alunos maiores ou menores? Alguns são maiores. Dos 13, eu acredito que uns 4 são maiores. Se 4 são maiores, tem 2 menores. Esses 2 menores têm autorização de pais para estar lá? Bom, nós não temos acesso a essas informações. Tá? Aí eu acho que o pai deve ir, né, sabendo que o filho está lá, porque é o terceiro dia que eles estão dormindo lá. Lá tem uns 15, a maioria está lá, eu falo na cara, igual eu falei pra eles lá. A maioria que está lá, eu não tenho nada contra, Deus me livre, mas a maioria que está lá é neguinho que não quer estudar, neguinho maconheiro, aí tem a pai que quer estudar. Aí o que acontece? Eles têm o direito até a negociação, mas com nós, com a minha vontade é de invadir lá e tirar eles de lá. Não, calma, não vamos, né? Não vamos pela justiça, pela paz, pela negociação, né? Que o direito deles sejam garantidos e os nossos também. É isso que nós queremos, tá? Esses alunos que vão, se isso realmente for aprovado, esses alunos vão para a escola, para ter palestras e outros para estudar do jeito que tem que ser feito, vão passar de ano do mesmo jeito que quem está estudando, tendo prova, aula de biologia, ciência aqui. A forma de avaliar aí vai ser diferente, né? Porque isso também depende qual é o seu objetivo. Se você quer aprender português, matemática, biologia, os conteúdos, então a avaliação vai ser em cima do que você deseja. Se o teu desejo é uma formação política, nós vamos avaliá-lo dentro da formação política, entendeu? Então não vai ser obrigatório eu ir lá e como a gente faz sempre
Não, a nossa, exatamente, não vai ser obrigatório. O professor vai estar lá à disposição para dar aula de biologia, português, física, mas o aluno está lá assistindo a aula, entendeu? Ele se interessou pelo movimento, ele pede licença para o professor e vai acompanhar o movimento. Essa que é a nossa ideia, entendeu? Que você tem o direito de escolher o que você quer. Você quer participar do movimento ou você quer dar aula? Porque do jeito que está sendo, só existe um direito. Mas eles não vão aceitar isso. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Quando resolver a situação, vai ser tomada alguma medida cabível contra os alunos? Não, porque é direito, né, dessa manifestação. É direito. Eles não têm direito de tirar nosso direito de graça. Não tem. Não tem. A reposição de aulas, né? Provavelmente sim, provavelmente. Se esses dias de paralisação não forem contados como dias de aula, porque hoje o que nós temos já, né? Tem aluno? Não tem. Tem aula? Não tem. Então, se não for considerado como dia de aula, vai ter reposição sim. Até no sábado. Mas então. No sábado. Eu sou do terceiro ano, a nossa formatura está marcada para o dia 16, então a gente vai formar dia 16 para Não tem previsão. Sendo que a gente nem é a favor disso. Infelizmente, não tem previsão. Porque não pode continuar a ocupação, as aulas, pode ter aula, não pode ocupar a quadra. É a nossa proposta, entendeu? Que seja garantido todos os direitos, quem quer ocupar e quem quer ter aula. Mas aí eu vou ter que estudar em dezembro, janeiro, por causa de uma coisa que eu nem quis. Bom, é isso aí. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou continuar aqui, o inspetor, as doutoras, para tirar as dúvidas, tá? As meninas estão me pedindo, as alunas estão me pedindo para informar que existe uma lista, um abaixo-assinado, tá? Para que ocorra essa mediação, para que ocorra o diálogo, tá? Então, olha, eu agradeço imensamente a presença. Eu agradeço imensamente a presença de todos. O que nós estamos fazendo aqui, a cidadania, é diálogo. Então estão todos de parabéns. Então, por favor, não deixem de assinar a lista. Para quem perguntou se não há possibilidade de algum tipo de punição, por exemplo, se um vidro da escola for quebrado, se a escola for danificada, isso é crime, tá, gente? Depredado patrimônio público constitui crime. E, por exemplo, às vezes não tem um delito, não tem um crime, mas eu tenho uma lesão moral. Ela estava falando ali da formatura. Por exemplo, digamos que eles tenham fechado um orçamento com uma empresa numa data tal de pagar tanto por aquela data. E aí você não pode realizar essa formatura naquela data. Você tem, assim, um dano moral aí, porque você já tinha expectativa de ter a formatura e você não vai poder se formar por conta de um movimento. Então, há possibilidade de uma ação civil, sim, por dano, no caso moral, e até mesmo, dependendo da situação, de um dano material. Bom, a lista que eu pedi para assinar, essa aqui, por gentileza, não deixem de assinar, para mostrar que todos nós estamos presentes, tá bom? Posso deixar aqui com a professora Alessandra, tá? Ela fica aqui na saída, assina por gentileza, tá? Então, agradeço a presença de todos, continuaremos aqui para tirar as dúvidas, tá? Muito obrigado, boa noite.